Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E você diga amém. Amém. Irmão, é sobre isso que nós vamos falar. Qual é a sua reação diante das dificuldades, das adversidades, dos problemas? Nós precisamos refletir sobre esse texto. Por quê? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, estamos diante de problemas, estamos diante de dificuldades, de situações em nossas vidas que a gente não está preparado. Por exemplo, hoje foi um dia muito atípico na vida do paulistano, talvez nem tanto atípico, porque greve de metroviário é uma coisa um tanto quanto comum, mas nós estamos vindo de um recesso, de uma pós-pandemia, por que não dizer assim, onde estamos procurando retomar a normalidade. E a gente percebe que quando amanhece o dia, nós estamos tendo uma greve de metroviários. As pessoas não estavam preparadas. Talvez você hoje não foi trabalhar, teve que ficar home office. Talvez hoje você foi trabalhar, mas você pega um trem, faz baldeação, pega o metrô e você teve que pegar 2 ônibus, 3 ônibus para chegar ao trabalho. E tem pessoas que têm reações diferentes aos problemas que elas enfrentam. Então, as reações, elas revelam o que existe dentro das pessoas. As reações revelam o que existe dentro das pessoas. A sua reação diante de um problema, diante de uma crise, diante de uma dificuldade, a sua reação diante das questões que o cerca vai revelar que tipo de pessoa você é, o que existe dentro de você. Se existe medo, se existe dúvida, se existe insegurança, a reação da pessoa vai ser uma. Ela vai ficar com medo de ser demitida da empresa, ela vai ficar com medo do negócio quebrar. A pessoa que tem medo, que tem insegurança, ela vai viver, presbítero Jean, dentro de um relacionamento de maneira abusiva, porque ela sempre vai ter medo que a outra parte a deixe, que a outra parte a abandone, que a outra parte vá embora. Agora, se a pessoa tem dentro dela coragem, se essa pessoa tem dentro dela fé, se ela tem dentro dela confiança, a reação da pessoa vai ser outra no momento de crise, no momento de dificuldade. Então, a reação que nós temos revela que tipo de pessoa nós somos. Diga amém por isso. Então, a reação que você tem hoje, ela vai determinar o que você vai viver amanhã. Nem todos estão preparados para a crise, essa é a verdade. Na verdade, ninguém levanta falando assim: hoje eu vou enfrentar uma crise top. Você conhece alguém? Não. Só que tem pessoas que dão uma resposta para a crise, tem umas pessoas que dão uma resposta para a dificuldade. Por exemplo, quando um empresário ele quebra, tem uns que tiram a vida, tem uns que se suicidam, tem alguns que dão cabo da vida, tem alguns que não aguentam, entram em depressão, ficam à base de remédios. Tem outros que, assim como uma fênix, eles ressurgem das cinzas, eles começam tudo de novo, eles arrebentam. Por quê? Porque a crise revela o que está dentro da pessoa. Só que eu quero dizer uma coisa para você: todos nós somos de carne e osso. Então o que eu estou dizendo para você aqui, que é normal, a gente tem instinto dentro de nós. É normal que diante de uma situação de crise, diante de uma situação de adversidade, diante de uma situação de medo, a gente tem as nossas reações instintivas, é aquela coisa do instinto, sim ou não? Nós temos isso. Só que eu quero dizer uma coisa para você: a gente não pode permitir que essas reações, que esses sentimentos, que esses instintos venham nos dominar. A verdade é que todos nós em algum momento passamos por medo. Todo empresário que abre um negócio, toda pessoa que é um empreendedor, que começa o seu negócio, aquela pessoa que saiu da empresa, trabalhando CLT, registrado bonitinho, ele vai começar um negócio, ele tem medo, ele fica preocupado, mas ele não pode ser dominado por aquele medo. Quando você começa a trabalhar numa empresa, você não fica com aquele medo: poxa, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Sim ou não?
Só que qual é a diferença da pessoa que permanece e consegue resultado da pessoa que vai embora, que é demitida, que retrocede? É a reação que ela tem diante do medo. Ela pode sentir medo, mas ela não é dominada pelo medo. Ela pode sentir vergonha, mas ela não deixa a vergonha dominar. Então ela não é refém desse instinto, ela não deixa aquilo dominar. A gente pode ter sentimento, mas a gente não pode ser dominado por ele. Diga amém. Então eu ter esse sentimento é uma coisa, eu ser dominado por ele é outra. É como você vê reação de adolescente quando namora. Não é meio feio de ver? Parece que quando o namoradinho vai deixar a namorada vai deixar o namorado, parece que o mundo vai acabar, sim ou não? Quem já sofreu decepção amorosa aqui, diga eu. Olha aí para quem está do seu lado, diga assim: você está vivo aqui. Eu me lembro da minha primeira namorada, irmão. A gente terminou. Eu falei: meu Deus, eu nunca mais vou arrumar ninguém na minha vida. Eu fiquei tão preocupado, irmão. E hoje eu estou arrebentando, irmão, com a mulher mais gata dessa igreja aqui. Então o que eu quero dizer para você? Mesmo as pessoas que são de Deus, pastor Fábio, essas pessoas, elas passam por problemas. Porque talvez você pode estar aqui hoje falando assim: bispo, eu tenho um coração cheio de fé. Ô bispo, eu sou cheio do Espírito Santo. Ô bispo, eu falo em línguas. Ô bispo, eu sirvo a Deus há vários anos. Só que mesmo quem é da fé, mesmo as pessoas que são cheias de Deus, mesmo as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas passam por problemas, elas passam por perdas, elas passam por situação difícil. Uma hora ganha, uma outra hora perde. É comum. Não é pelo fato de eu ter Deus na minha vida que eu tenho um carimbo de inacessível pelo sofrimento. Não, todos nós passamos por isso. E a pessoa que tem fé, a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que está constantemente dentro do templo do Senhor, aprendendo, ouvindo uma palavra de fé para encorajar, para estimular, uma hora essa pessoa ganha, outra hora essa pessoa perde, uma hora ela está por cima, outra hora ela está por baixo, porque isso são ciclos naturais da vida do ser humano. Só que essa pessoa, ela nunca perde, porque a pessoa quando tem Deus, a pessoa quando tem o Espírito Santo, a pessoa quando está firme na fé com o Senhor, quando ela ganha, ela dá glória a Deus, ela exalta o nome do Senhor, mas quando ela perde, ela sente o sofrimento da perda porque é normal, mas ela tira aquilo como aprendizado. Ela fala: nunca mais eu vou errar aqui, nunca mais eu vou passar por isso. Essa é a diferença. Então a guerra, diga comigo, as guerras, elas vêm para quem está em Deus, e elas também vêm para quem não está em Deus. As guerras vêm para aqueles que estão em Deus e para aqueles que não estão em Deus, para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que não têm o Espírito Santo. Agora, as reações são diferentes. Então por isso que nós vamos falar aqui hoje sobre 3 tipos de pessoa. Diga comigo, 3 tipos de pessoa. É sobre isso aqui que nós vamos falar hoje, sobre 3 tipos de pessoa. Coloca para mim aí, filho. Eu quero falar de maneira rápida sobre esses 3 tipos de pessoas, que têm reações diferentes em situações diferentes. Cada um reage de uma maneira. Você pode parar para perceber, irmão. Quem começou a trabalhar no emprego novo esse ano aqui? Levanta a mão assim. 1, 2, 3, 4. Levanta a mão assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica de pé, melhor. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé, isso, fica de pé. Essas pessoas começaram a trabalhar num trabalho novo, ainda esse ano. Quem aqui dessa igreja ou fora dessa igreja teve um aumento salarial, uma promoção, uma bênção, adquiriu um bem, teve uma conquista aí? Levanta a mão assim: bispo, Deus me abençoe em alguma área. Olha só, essas próprias pessoas. Esse aqui cansou, já sentou, já não está na fé não. O outro ali já foi embora. Você vê, ó, você é presbítero, olha só como é que é, ó. Você é presbítero, você sentou, já sentou uma leva atrás de você. Não faça isso de novo. Você vê? O presbítero na primeira fileira sentou, já sentou uma leva. Olha só, agora eu quero dizer uma coisa para você. Obrigado. Olha só, pode sentar. O que eu quero dizer para você? O que diferencia talvez você que está vivendo uma luta para essas pessoas que estão aqui trabalhando num trabalho novo, trocando de carro, crescendo, prosperando?
são as reações que essas pessoas têm, porque todos nós aqui temos o Espírito Santo. Só que tem algumas pessoas que no momento da pandemia retrocederam. Essas pessoas se intimidaram. Essas pessoas acharam que não tinham sorte. Essas pessoas acharam que o mundo não estava sorrindo para ela. Aí, ao contrário dessas pessoas, outras que estão aqui vivendo milagre, contando testemunho, são pessoas que estão falando assim: é uma fase que eu estou passando, daqui a pouco vai mudar a situação e eu vou arrebentar e Deus é comigo. É a reação da pessoa. Irmão, eu converso muitas vezes com alguns pastores, amigos, até com a minha esposa. Quantas vezes eu subia para pregar aqui, o meu carro limpinho, com pretinho passado, terno passadinho, camisa arrumada. Eu subia para pregar aqui, 5 pessoas no culto. Eu dizia assim: é passageiro, uma hora vai chegar que nós vamos arrebentar, está pregando para uma multidão. Então, quando eu estou diante da dificuldade, eu tenho uma reação. Diga comigo, 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que nós vamos falar aqui é um tipo de pessoa que é muito problemática. Coloca aqui, o primeiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vive. Olha para quem está do seu lado e diga assim: estou entendendo. O texto vai dizer que quando Davi volta da guerra, ele volta ao Negueb, ele volta a Ziclag, que era a cidade que os filisteus tinham dado a ele, que ele estava guerreando em nome dos filisteus. Havia sido invadida pelos amalequitas. E o texto diz que eles levaram as mulheres, os filhos, os idosos, as crianças, saquearam as casas e tacaram fogo em tudo. E a Bíblia diz, em qual versículo, que eles começaram a chorar. Diga assim: eles começaram a chorar. Versículo 4: então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Então, querido, esse tipo de pessoa que reage dessa maneira durante as crises, os problemas, são pessoas que diante do problema vive chorando, vive se lamentando, ela vive pensando que ela é uma vítima, que nada dá certo para ela. É o tipo de pessoa que vive permitindo o sentimento negativo dominar a vida dela. É aquele tipo de problema que ela está com um problema no casamento, ela vive chorando por causa daquele problema. Ele ganha pouco no trabalho, ele vive chorando porque ganha pouco no trabalho. É a pessoa que muitas vezes ela não tem oportunidade, ela não faz nada para aquilo mudar, a pessoa vive chorando. A pessoa não toma uma atitude, ela não muda. É o tipo de pessoa que vive chorando. Olha para o teu irmão e diga assim: você vive chorando ou vive tentando? Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, meu caro, essa noite. Se você vive chorando, como que você vai mudar o problema da tua vida? Como que a tua esposa vai olhar para você com admiração? Como que teu marido vai olhar para você com admiração? Se tudo que acontece você vive chorando, você vai para o quarto chorar. Ah, teve uma discussão, teve problema com um parente, vai para o quarto chorar. Ah, veio a conta de luz, não tem dinheiro para pagar a conta, vai para o quarto chorar. Ah, teve um problema, a pandemia, matou fulano, matou, você vai para o quarto chorar. É o tipo de pessoa que quando enfrenta um problema, uma dificuldade, ela vive chorando. Soldados de Davi choraram até não ter mais força. Como que você vai mudar de vida se você vive chorando quando você está em dúvida? Quando você recebe uma notícia má, a vida não anda. É o tipo de pessoa que a vida está do mesmo jeito há anos. Ela não sai do lugar. Bispo, por que não sai do lugar? Ela sempre vive chorando, ela sempre vive se lamentando, ela é sempre a vítima, ela é sempre o patinho feio, ela é sempre a injustiçada. Você já parou para pensar que a tua vida não anda porque você talvez se faz de vítima o tempo todo? Ah, não deu certo lá naquela empresa, eu corro para chorar, para lamuriar, eu deixo o sentimento de que eu não sou, de que eu não posso, de que eu não sou ninguém tomar conta. Esse primeiro grupo é o grupo dos soldados de Davi. O problema veio, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a fazer o quê? Agora deixa eu dizer para você, Jesus disse o seguinte: tudo é possível ao... Não é o que duvida. Agora, para quem tem dúvida, tudo é impossível. É o primeiro grupo de pessoas. É pessoas que choram, diga comigo, os que choram. Esse primeiro grupo de pessoas que vive chorando é aqueles que vivem se entregando para o sentimento e para a sensação. Ele anda por sentimento, ele não anda por convicção, ele não anda por fé. Hoje a pessoa tenta, não deu certo, ela chora.
ela é vítima do acaso, ela se entrega ao sentimento. Tem pessoas que estão aqui que passaram por perdas. Se perdeu um amigo, perdeu um ente querido, perdeu o pai, perdeu a mãe. Eu não quero tripudiar em cima desse seu sentimento. Até porque nós temos aqui o pastor Diego, que é um psicólogo de profissão. E todos nós aqui sabemos que existe um período normal para o luto. Um período normal para o luto. Você perde alguém que você ama, você perde um emprego que você gostava, um amigo seu que você tinha um carinho muito grande, vai mudar para longe. Você sente, o sentimento da perda, ele traz o luto. E isso é normal, diga comigo, é normal. Só que o que acontece? Tem pessoas, irmãos, que o período do luto dela é muito estendido. Aquela pessoa um dia teve um carro, só que aquele carro queimou, fundiu o motor, roubaram, teve que devolver, e a pessoa vive chorando. Não, mas eu tinha aquele carro, eu morava naquela casa. Ah, mas quando eu era casado, a minha vida era assim. Ah, mas quando eu era daquela igreja. É o tipo de pessoa que vive chorando, vive igual a mulher de Ló, olhando para trás. Os anjos foram até Sodoma e Gomorra e falou assim: minha filha, sai daqui, porque Deus vai sapecar no fogo essa cidade, vai destruir tudo, vai para um outro lugar que você vai crescer, vai prosperar, Deus está poupando você. Só que a mulher de Ló olhou para trás, vivia chorando. É o tipo de pessoa que vive se entregando a pensamento negativo. Eu já falei sobre isso aqui em outras reuniões de quarta-feira, que o pensamento negativo ele vem para todo mundo, só que ele não pode te dominar. Quando você sente essa maré de pensamentos que quer te levar para baixo, você tem que usar a tua fé. Amém? Tem gente que diz que chorar, você sabe. Tem gente que diz que chorar, chorar o quê? Chorar faz? Tem gente por aí que diz que chorar faz? Pode ser melhor, chorar faz? Agora eu pergunto para você, eu nunca vi uma lágrima resolver um problema. Até porque eu posso te falar aqui qual que é a verdade? Se chorar resolvesse o problema, nós não estaríamos lá na frente com um lenço não, nós estaríamos com uma toalha de tomar banho dando para você lá, para você chorar com a gente aqui dentro. Chorar faz bem. Eu nunca vi ninguém que chora resolver problema. Olha para o teu irmão e diga assim: você chora ou resolve problema? Pessoas que estão vivendo um luto, irmão. Hoje eu ando com outros amigos. Eu tinha amigos, irmão, que o tempo acabou me levando. Cada um escolheu viver de uma maneira. Cada um escolheu um caminho. Eu tive amigos de ministério que cada um escolheu uma maneira de viver. Eu não posso ficar chorando. Eu não posso ficar pranteando as coisas do passado. Os homens de Davi choraram a não ter mais forças para chorar. É o primeiro tipo de pessoa que vive chorando. Nós vamos falar agora sobre o segundo tipo de pessoa. Presta atenção aí. O segundo tipo de pessoa. Qual é o segundo tipo de pessoa? Olha para o teu irmão e diga assim: estou entendendo. Se puder me dar mais um pouquinho de retorno só, filho, por gentileza. Olha para o teu irmão assim: além de chorar, você bota a culpa nos outros? É o que eu costumo chamar de caçador de culpado. Eu nunca vi ninguém que chora resolver problema e arrebentar na vida. Eu nunca vi alguém que caça culpado para o seu fracasso arrebentar na vida. Olha só como é que é a escalada desse tipo de pessoa. Os homens de Davi choraram até não ter mais. E depois que eles choraram, eles queriam fazer o quê? Apedrejar Davi, porque na mente deles é o seguinte: nós estamos assim por causa de Davi. Ele falou: vamos apedrejar Davi, vamos arrebentar o líder. Eles queriam apedrejar. Por quê? Porque eles estavam culpando Davi. Eles estavam culpando o homem que estava liderando eles. Agora deixa eu te falar uma coisa. Até então o exército de Davi nunca havia perdido uma batalha. Eu disse que ele nunca havia perdido. Eles estavam sendo liderados por um homem que não sabia o que era ter perdido uma batalha, até porque o Deus que ele servia é um Deus que não conhece a derrota.
Aí, meu irmão, eles vão colocar a culpa em Davi, mas Davi não era culpado. Irmão, o culpado era o exército inimigo. Eles que foram lá e saquearam, eles que foram lá e destruíram as casas, eles que foram lá e sequestraram as mulheres. Agora, irmão, foi a falta de proteção, foi a falta de cuidado com a cidade. Eles foram para a guerra e não protegeram seus portões. Posso falar isso aqui? Esse tipo de pessoa é o caçador de culpado, culpam os outros, vivem culpando os outros. A gente precisa parar, irmão, fazer uma autoanálise. Você veio hoje aqui para Deus falar com você, sim ou não? Sim. Então você não pode ser o crente pá. Diga comigo, crente pá. Sabe quem é o crente pá? Quem sabe quem é o crente pá? E diga amém. Ninguém. Então eu vou te contar quem é o crente pá. Ele vem para o culto com uma pá. Bispo, quem é o crente pá? Ele vem para o culto com uma. O bispo está pregando, aí ele fala: opa, isso aqui é para o meu amigo. Opa, isso aqui é para o meu vizinho. Aí ele vai pegando a pá e vai jogando para o vizinho do lado. Nunca é para ele. É o crente pá. Aí ele vem para o culto, a palavra está pegando, ele fala: eita, essa aqui é para minha mulher, ela não veio hoje para o culto, tá vendo? O diabo se levantou lá em casa. É o crente pá. A palavra sai do altar, precisa se converter. Ele: opa, não é para mim, essa aqui é para o vizinho do lado. Então agora não é para o crente pá, diga assim, é para mim essa palavra. Diga assim: eu preciso parar de culpar os outros por como está minha vida hoje. Parar. Irmão, tem muita gente que está aqui dizendo assim: não, bispo, minha vida está assim por causa dessa pandemia. Não, bispo, a minha vida está nessa situação por causa da crise. Ô bispo, meu casamento não está bem por causa da minha mulher, por causa do meu marido. E você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, bispo, eu não consigo comprar um carro porque o meu patrão é um miserável, ele não me paga o salário que eu mereço. E deixa eu te dizer uma coisa: nenhum patrão nessa terra vai te pagar o salário que você merece. Me pergunta por quê, bispo? Porque os lucros não permitem isso. Você nunca vai receber trabalhando para alguém o que você merece. Olha para o teu irmão e diga assim: não acredito nisso. Ô bispo, mas eu tenho um trabalho abençoado, eu ganho 5 mil. Se você ganha 5 mil, irmão, pode ter certeza que no mínimo você fatura para a empresa aí de 50 para lá. Ô bispo, minha vida não está andando por causa do meu patrão. Eu não consigo trocar de imóvel, eu não consigo comprar um carro. Meu casamento não está bem por causa da minha mulher, gasta demais, ela briga demais, ela fala demais. Eu não cresço na vida por causa do meu patrão. Eu não cresço dentro da igreja porque não me dão oportunidade, porque não fazem nada por mim. Para de ficar caçando culpado. Essa noite é a noite de você fazer uma introspecção, começar a olhar para dentro de você e falar assim: ei, para aí, eu vou parar de culpar os outros pela falta de sucesso que eu estou vivendo e eu vou começar a fazer uma análise. Aonde eu preciso melhorar? Eu quero te fazer aqui um questionamento. Pensa comigo agora, quantas pessoas estão arrebentando nesse momento, nesse tempo de pandemia, e você fica procurando culpado por que você está vivendo? Quanta gente mudando de trabalho, quanta gente que está solteira casando, quanta gente que está se reinventando, abrindo negócio. Tem gente que é mandada embora do trabalho, aí a pessoa olha e diz assim: meu Deus, mais um desempregado. Aí aquele cara está na fé em Deus, ele diz assim: mais um desempregado não, é um novo empresário que Deus está levantando. Eu não sei não, hein? Tem gente que não aceita a situação que ela está vivendo. Ela diz assim: isso aqui é passageiro, isso aqui é transitório que eu estou vivendo. É aquele tipo de pessoa que não fica caçando culpado não. Eu estou ganhando pouco, é porque eu estou me sujeitando a ficar aqui nessa empresa ainda, porque tem lugar que está pagando melhor, tem lugar que vai valorizar o meu trabalho, tem lugar que eu vou arrebentar, eu vou ganhar mais. Só que a pessoa, ela fica chorando e botando a culpa nos... Os irmãos do Fala Deus chegou no culto aí? Não chegaram não. Como que minha vida vai sair, bispo, da onde está? Se eu vivo chorando e botando a culpa nos outros. Não, mas a minha vida não deu certo, bispo, sabe por quê? Porque minha mãe não me pagou uma faculdade, o meu pai não investiu nos meus estudos, não fizeram nada por mim. Escute o que eu vou dizer para você: existem situações na vida que eu preciso fazer uma autocrítica. Eu preciso procurar em mim mesmo o que eu estou deixando a desejar. Quais são as áreas que você está deixando a desejar, meu irmão? É essa a palavra de Deus para você hoje.
atitudes que eu estou deixando de fazer. Eu preciso começar a assumir a responsabilidade das minhas decisões. Eu tenho que parar de ficar culpando o governo Bolsonaro. Você já parou para ver, irmão, essa polarização, o que tem feito com a nossa sociedade? As coisas não estavam indo bem por causa do FHC, mas depois entrou o Lula, e depois não continuaram bem, depois entrou a Dilma e não continuou bem, depois entrou o Temer e também não continuou bem, agora está o Bolsonaro, que era a oposição à esquerda, e agora também parece que não está bem. Por quê? Eu te digo por quê. Porque não vai vir nada deles para você. Você está aqui, você votou no Bolsonaro, glória a Deus. Você está aqui, você votou no Lula, glória a Deus também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nem Bolsonaro nem Lula vai dar nada para você se você não levantar cedo e correr atrás. Olha para o teu irmão e diga assim: é forte. Então deixa eu te dar um conselho: nem esquerda nem direita, meu irmão, fica no meio da presença de Deus. Diga assim: eu preciso fazer uma autocrítica. Ao invés de você ficar aqui, querido, gastando energia para culpar os outros pelo que você está vivendo, é melhor você começar a se posicionar e perguntar: o que eu preciso fazer para começar a mudar essa situação? Quem não tem carro aqui? Quem está andando a pé? Não, levanta a mão aí, não fica. Agora é o teu momento, levanta a mão assim, faz teu nome. O que você precisa fazer hoje para mudar essa situação? O que você precisa fazer hoje? Ô bispo, eu estou vivendo um problema no meu casamento. Deixa eu te falar uma coisa: em vez de ficar culpando tua esposa, culpando os filhos, culpar a crise, culpar o governo, o que você pode fazer hoje para mudar essa situação no teu casamento? O bispo, minha vida espiritual, ela está lá embaixo, eu estou desanimadinho, eu estou frio. O que você pode fazer para mudar a situação hoje? O que você pode fazer? O que você deve fazer? O que você tem que fazer para mudar o que você está vivendo? Faz essa pergunta para você mesmo: o que eu posso fazer para mudar? Posso falar isso aqui para você, sim ou não? Nesse culto, diga comigo: nesse culto, eu já comecei atrasado e perdendo. Olha para o teu irmão e diga assim: por que você está dizendo isso? Diga para ele assim: porque eu estou sem papel e caneta para anotar o que eu estou ouvindo. Hoje existe uma coisa que está muito na moda, Paulinha, Egerton, Wesley, chamado mentoria. As empresas pagam milhares de reais para pegar homens capacitados, homens intelectualmente preparados, para poder mentorear, dar palavras para essas pessoas poderem terem orientação. E você está recebendo algo fresco do céu aqui, e quando você chegar em casa você não vai ter lembrado de nada. Você precisa sair daqui hoje pensando no seguinte: o que eu posso fazer para mudar a circunstância que eu estou vivendo hoje? Essa situação tem que mudar. Às vezes está tanto tempo, irmão: ah, bispo, eu não tenho sorte no amor. Ô bispo, eu não tenho sorte nos negócios. Você conhece alguém que fala assim: não, eu não tenho sorte, esse negócio aí de sentimento para mim não dá. Não, bispo, eu sirvo a Deus há 15 anos, mas você nunca conseguiu ficar 6 meses firme na presença de Deus, lendo, jejuando, orando todos os dias, buscando a Deus. O que eu posso fazer para mudar? Ou você vai continuar um chorão, você vai continuar chorando por tudo, reclamando, caçando culpado, culpando os outros por tudo. Quando você não chora, você culpa alguém. Diga assim: eu, hein? Irmão, se chorar resolvesse alguma coisa, talvez eu seria aqui o mais rico dessa igreja, ou mais, sei lá. Pensa no homem que já chorou, irmão. Quem já chorou bastante aí? E te perguntar uma coisa: quanto resultado você teve chorando? Quanto resultado a gente tem culpando os outros? Diga comigo: chorar não resolve. Culpar os outros não resolve. Então, primeiro tipo de pessoa: as que choram por tudo. Segundo, aquelas que ficam culpando os outros. Eu encerro aqui. Terceiro tipo de pessoa, diga comigo: terceiro tipo de pessoa. Quem é o terceiro tipo de pessoa? Olha para o teu irmão aí, sorri para ele
Diga para ele assim: é impossível matar de fome quem se alimenta das promessas de Deus. Você perdeu a chance de aplaudir o Senhor, irmão. É impossível matar de fome quem se alimenta das promessas de Deus. Irmão, quando a gente olha para o texto, a Bíblia vai dizer que os homens pensavam em apedrejar Davi. O que Davi fez? Ele enxugou as lágrimas. Eu não sei se ele pegou no vestido, no terno, na camisa, se ele pegou um lenço, mas eu sei que Davi enxugou as lágrimas. Ele levantou a cabeça diante de todos aqueles problemas. Ele levantou a cabeça em meio àqueles que estavam querendo apedrejar. Ele levantou a cabeça mesmo em meio à família sequestrada, a casa queimada, seus bens roubados, os seus amigos culpando ele. Ele se levanta, ele levanta a cabeça. A primeira coisa que você tem que entender aqui nessa noite: ninguém tem dó de você, ninguém tem pena de você. Para de ficar chorando pelos cantos, para de ficar arrumando culpado. Bispo, quando tudo estiver caindo ao meu redor, levante a sua cabeça. A Bíblia vai dizer que Davi enxugou as lágrimas, levantou a cabeça, chamou o sacerdote e falou: ei, traga a roupa sacerdotal que eu vou no templo buscar a orientação do Deus que eu sirvo. Davi enxugou as lágrimas. Para de ficar chorando. Chorar não vai resolver o seu. Ficar arrumando culpado não vai resolver o seu. Davi enxugou as lágrimas, parou de ficar arrumando culpado, se levantou, foi ao templo e consultou ao Senhor. Diga aleluia. Diga comigo: não foi oração de desespero. Diga assim: foi uma consulta espiritual. A pergunta que Davi faz para o Senhor é: Senhor, eu devo ir perseguir os meus inimigos? Eu vou alcançar eles? Às vezes é essa reação que nos falta. É a gente enxugar lágrima, é a gente levantar a cabeça e engolir o choro. Diga para o teu irmão assim: tem hora que tem que engolir o choro. Tem hora, irmão, que você vai chorando por dentro mesmo. Você engole o choro e vai ali, irmão, no ranço, na raiva, na indignação. Olha para o teu irmão: se for homem, então não tenha dó não. Diga para ele assim: se ajeita, rapaz. Se for uma mulher, olha para ela e diga assim: se ajeita, minha irmã. Diga para ela assim: engole o choro, enxuga a lágrima, levanta a cabeça, porque Deus é contigo. Amém? A gente precisa engolir o choro, tem hora, e buscar Deus com confiança de que Ele vai responder. Davi, ele fica triste, sim ou não? Sim. Davi, ele chora, sim ou não? Sim. Davi fica angustiado, sim ou não? Davi fica preocupado, mas ele não deixa nada disso dominar ele. Ele recebe o baque, ele chora, ele fica triste, ele fica angustiado, mas daqui a pouco ele enxuga as lágrimas, levanta a cabeça e fala assim: eu vou no templo buscar a presença do meu Deus. Ele fala assim: Senhor, o Senhor é comigo mesmo? Então tem hora que a gente precisa disso. Eu quero dizer para você nessa noite que assim como Deus respondeu Davi, se você tiver uma busca sincera nessa noite, nessa oração que nós vamos fazer, Deus vai te responder também. Até porque foi Ele que escreveu no Apocalipse: eu sou o mesmo ontem, hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele diz: clama a mim e responder. Então, da mesma maneira que Ele foi com Davi, Ele vai ser com você. Da mesma maneira que Ele respondeu Davi, Ele vai responder você. Mas você precisa tomar uma atitude. Para de ficar chorando, para de ficar arrumando culpado. Levanta essa cabeça aí, levanta a cabeça agora e diz assim: Senhor, seja comigo. Ei, irmão, eu fico olhando para Davi. Qual foi a batalha que Davi perdeu? Diga para mim aí, quem gosta de estudar a Bíblia. Que batalha Davi perdeu? Olha para o teu irmão e pergunta para ele assim: quantas batalhas Davi perdeu? Diga para ele assim: nenhuma. Mas mesmo assim esse homem consultava a Deus.
Sabe por que Davi consultava a Deus? Porque era de lá que vinha a direção. Vai, que você vai vencer. Não vai, porque você vai perder. Vai, porque eu sou contigo. Não vai, porque você vai se quebrar. Às vezes as pessoas colocam grandes decisões na minha mão como se eu fosse algum guru. Eu não sou guru, irmão. Ô bispo, eu namoro ou não namoro? Eu caso ou não caso? Eu falo assim, meu filho, escolha direitinho, porque quem vai se lascar é você. Eu me dei bem na minha decisão. Ô bispo, eu entro na empresa A ou na empresa B? Meu filho, escolha direitinho, porque senão tu tá lenhado. O que Deus está falando para você? Ah, é, né, bispo? É, querido, o que Deus está falando para você? Ô bispo, eu entro na sociedade ou não entro? Mas o que Deus está te dizendo? As pessoas têm mania de consultar homens, consultar gurus, consultar livros, mas não consulta Deus. O bispo, eu entro no negócio, eu entro na sociedade, eu não entro. Bispo, eu aceito o trabalho. Irmão, é fácil decidir entre o certo e o errado, sim ou não? Ô bispo, eu abro uma boca de fumo ou eu abro uma livraria para vender livro? É claro que você vai abrir uma livraria, irmão, do que abrir uma boca de fumo. É fácil decidir entre o certo e o errado, sim ou não? Agora o difícil é decidir entre o certo e o bom. E é para isso que você precisa da direção de Deus. Diga aleluia. Aí Davi consulta o Senhor, ele diz assim: Senhor, se eu for atrás dos inimigos, eu posso ir atrás? Primeiro, eu posso ir atrás? E se eu for, eu vou perseguir eles, eu vou alcançar eles? E aí, irmão, Deus disse a Davi: persegue que você vai alcançar. E Deus está falando conosco hoje aqui essa noite que nós devemos perseguir também, que a gente vai alcançar. O que você está falando, bispo? Você deve perseguir seu objetivo, você deve perseguir sua meta. Por quê? Porque você vai alcançar. Deus está falando: persegue que eu sou contigo. Então Deus vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Deus diz para mim: pode ir que eu sou contigo. Agora, alcançar, diga assim, é um problema meu. Deus falou: pode ir. Diga para o teu irmão assim: pode ir. Deus é contigo. Agora diga para ele assim: alcançar é tarefa sua. Ei, ele falou para Davi: você está me perguntando se é para você ir? Pode ir, meu filho. Só que Deus saiu do trono dele para fazer alguma coisa? Posso falar isso aqui? Tem muita gente que está escorada em oferta, irmão. Para de trazer dinheiro no altar esperando que Deus trabalhe por você. Deus não é seu funcionário. Ô bispo, eu quero prosperar. Não existe caminho, querido, que não seja trabalho, honestidade e fidelidade. Você não traz dinheiro para esse altar para prosperar, porque você prospera, você traz para o altar. Corre, irmão, dessa teologia da prosperidade. Não, eu vou entregar R$1.000 porque Deus vai me devolver 10.000. Mentira, não cai nessa. Ô Deus, eu vou entrar nessa empresa, eu vou arrebentar. Meu filho, não entra. Meu filho, entra. Deus é contigo, entra. Agora não espera que Ele vai te fazer crescer lá dentro se você é o último a chegar, o primeiro a sair. Não faz hora extra, não traz resultado. Deus falou para Davi: meu filho, pode ir atrás, porque se você for atrás você vai alcançar. Se você for atrás, você vai alcançar. Se você for atrás, você vai Ele falou para Davi: persegue, porque quem persegue Agora o problema é esse: nós vemos uma geração. Bonita essa blusa, hein, filho? Eu uso GG, tá? Não sei, né? Bonita essa aí. Fica mais bonita em mim do que em você. Brincadeira, você é meu amigo, pastorzão. Quem persegue sempre. Então é tempo de eu começar a perseguir. Nós vamos orar, amém? Ouça o que eu estou falando agora, todo silêncio. Nós vamos orar. Com toda a sua confiança, com toda a sua fé, você vai consultar o Deus que você serve hoje. E Ele vai te dar Ele vai te dar mas Ele não vai alcançar por você. Posso falar uma coisa para você? Isso aqui eu estou aprendendo. O sucesso deixa rastro. O sucesso deixa rastro. Toda pessoa que está se dando bem na sua vida espiritual, familiar, ela deixa um rastro.
deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você entender que Deus vai te dar a direção e é você que tem que correr para alcançar, você vai arrebentar. Deus vai te dar a direção, mas é você que tem que perseguir. Diga assim: é eu que tenho que perseguir, é eu que tenho que alcançar. É você que vai ter que alcançar e Deus vai te honrar. Você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer. Se coloca de pé. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então deixa eu dizer uma coisa para você aí. Olhe para 3 pessoas aí, por gentileza. Diga para elas assim: ó, para de chorar. Agora você vai olhar para mais 3 e diga assim: para de arrumar culpado. Agora diga para ele hoje assim, ó: consulte a Deus. Diga para ele assim, ó: ele vai te dar a direção. Mas diga para ele assim: porém, é você que tem que perseguir para alcançar o objetivo. Amém? Ô bispo, eu preciso perder peso. Deus me deu a direção que eu preciso perder peso. Bispo, como? Você já não consegue mais amarrar o cadarço. Eu vou te dar uma dica se você precisa dar uma emagrecida. Posso ou não? Agora que eu vi que é o Gabriel ali, te amo, irmãozão. Que honra de ter aqui, viu? Eu vou te dar uma dica. Você quer saber uma dica, irmão? Se você precisa dar uma perdidinha de peso ou não? Se você sente e o cinto some, irmão, você precisa perder um pezinho. Depois você faz o teste. Quando você sentar, se não der para ver o cinto, irmão, se não der para ver o botão da calça, Deus está falando, Deus está te dando a direção. Começa a doer, você começa a ficar cansado, você começa a dormir mal. Deus, ele fala, Deus dá a direção, mas cabe a mim, diga, cabe a mim perseguir para alcançar. Amém? Olha para mim. Diga assim: eu vou orar. Posso te pedir uma coisa aqui? Preciso te ensinar isso. Para de ser crente 6 horas. Você conheceu o crente pá, agora você vai conhecer o crente 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? É aquele tipo de crente que não pode ir em uma igreja, não pode ver um irmão que prega, não pode ver um irmão que canta e diz assim: ô, 6 horas por mim. 6 horas por mim, 6 horas. É o crente 6 horas, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe uma unção especial sobre a minha vida. Diga ufa. Não existe. Então você não pode se amparar na minha oração. Você tem que se amparar na sua fé. Aleluia. Diga assim: a minha fé que vai fazer a diferença. Então deixa eu te fazer um pedido aqui. Nós vamos orar já e já vamos encerrar. A oração vai ser breve, porque você tem que sair daqui com sede, amém?